Olá, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos falar de 7 erros que fazem o casamento acabar. Eu tenho certeza que se você ficar até o final com a gente, você vai receber de Deus a bênção. Porque vamos falar algo precioso aqui que vai te ajudar bastante no seu casamento. Mas antes disso, eu peço para você com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e nos ajude a crescer o nosso canal, porque a nossa intenção aqui é pregar a palavra de Deus, é ajudar as pessoas que estão sofrendo, é ajudar as pessoas que estão tristes, que estão doentes, porque a palavra de Deus é poder. E se a gente colocar a fé na palavra de Deus, pode ter certeza, nós vamos ver um milagre. Vamos para o primeiro erro: a falta de dinheiro, o problema financeiro. Muitos casamentos se acabam por causa do dinheiro. Tem até um ditado que diz que quando a miséria bate a porta, o amor pula pela janela. Porque nenhum casamento suporta a miséria. Porque muitas das vezes o homem, na maioria das vezes o homem não quer nada com trabalho. E aí isso acaba tendo miséria para dentro de casa. Por isso, você que é homem e é casado, desperte, vai trabalhar, vai lutar, vai conquistar e vai dar uma vida digna para as pessoas que estão dentro da sua casa. Você vê que a palavra fala que antes da pessoa casar, né, antes de preparar a casa dela, tem que preparar a obra no campo. Que é justamente isso. Você vê que Deus já alerta o homem e a mulher, que eles têm que se preparar antes de casar, porque senão vai acontecer isso, vai acontecer o problema financeiro. E aí, se a pessoa não for madura, não tiver estruturada em Deus, o problema financeiro vai atrapalhar o casamento. Vamos agora para o segundo erro no casamento: a falta de perdão e o amor esfria. Por exemplo, na relação entre homem e mulher, nós temos que ter consciência de que ninguém é perfeito. E nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar. E muitas das vezes a pessoa é orgulhosa e não pede perdão. Muitas das vezes a pessoa é orgulhosa e não quer reconhecer o seu erro. E aí acaba causando mágoa, ressentimento dentro do casamento. Então, nós temos que estar pronto para perdoar, para pedir perdão, para liberar perdão, porque a gente vivendo dessa maneira, a gente vai ter um casamento duradouro. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela não perdoa, porque se você tem que perdoar é porque alguém te ofendeu, né? O marido ofendeu a esposa ofendeu o marido, de alguma forma ele se sentir ofendido. Se a pessoa ela não perdoa, ela começa a guardar o que dentro dela? Rancor, guardar mágoa. E isso vai levar a esfriar o amor. Porque a gente não pode ficar com o coração sujo. O coração sujo não consegue amar. Então, para você amar o seu esposo, a sua esposa, você tem que aprender a perdoar. Você vai ter que perdoar, mas que ela fez me ofendeu muito. Você não sabe o que ele falou para mim, pastora, pastor. Mas a Bíblia manda a gente perdoar, porque não tem como andar junto. Amor e falta de perdão. Se você quer que o amor reine na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, vai ter que perdoar. Vamos agora para o terceiro erro que impede a pessoa de ser feliz no casamento, né? O terceiro erro é a traição e a violência. Você vê que nenhum casamento consegue suportar a traição. Você vê que tem alguns casamentos que suportam a traição e superam a traição porque Deus sara. Mas se não for Deus sarar, não tem como ficar de pé um casamento feliz. A outra coisa também é a violência. Por exemplo,
Quem sofre violência dentro do casamento tem que ir para a delegacia da parte. Você não pode aceitar a violência dentro de casa, porque isso se você não reagir, vai ficar pior e você vai colocar a sua vida em risco. Então, nós temos que tomar cuidado. Por isso, você que é casado, quando se sentir tentado a trair, você lembrar que você vai acabar com o seu casamento, porque a traição acaba com o casamento. Eu já gravei outro vídeo falando sobre o adultério, e o adultério atrai o espírito da morte. Repara só, toda pessoa que é traída, ela tem vontade de matar o amante e quem traiu ela. Você vê que é um espírito que entra através do adultério. Então tome cuidado, rejeite esse pensamento, porque tudo começa no pensamento, no olhar. Rejeita isso, porque se houver traição no casamento, pode ter certeza, 99% de chance é desse casamento acabar. E às vezes, pastor, o casal não se separa, mas o casamento já está acabado, né? Tá junto, mas tá de fachada. Você vê que uma coisa leva a outra. Precisa haver perdão e também precisa haver arrependimento, né? Porque às vezes um lado está disposto a perdoar, mas o outro não está disposto a se arrepender. Você vê que é como Deus com a gente, né? Deus, ele está disposto a nos perdoar, mas essa pessoa tem que estar disposta a se arrepender. E no casamento também. Se aconteceu a traição, tem que haver arrependimento, porque senão vai terminar esse casamento, vai ser prejudicado. Infelizmente, muitos casais vivem de aparência. Eles demonstram para a sociedade que é um casamento perfeito e na realidade é tudo fachada. Dentro de 4 paredes o pau quebra. É um para o lado e outro para o outro. Então não aceite isso. Lute para ser feliz dentro do seu casamento. Procure consertar aquilo que precisa ser consertado. Nós colocamos 7 erros, mas tem muito mais erros. Mas nós achamos os erros que mais importantes, que as pessoas erram com mais frequências. Então, lute para melhorar o seu casamento, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Vamos agora para o próximo. O 4º erro, brigas. Ninguém muda ninguém, só Deus quando a pessoa quer. Você vê que muitas brigas acontecem no casamento porque as pessoas querem obrigar a outra a mudar. E você tem que ter consciência que ninguém muda ninguém. Só Deus muda quando a pessoa quer. Então, nós temos que ter sabedoria, procurar viver em paz dentro de casa. Porque a briga faz o casamento acabar. Faz muita gente sofrer. E as pessoas brigam, né? Atrai a presença do mal. A briga atrai a presença de espírito maligno para dentro da casa, né? É uma legalidade que vai sendo dada. Às vezes a pessoa se altera tanto que até a pessoa de Deus daqui a pouco está falando palavrão. Aí está atraindo mais ainda a presença do mal para dentro da casa dela. E o pastor estava falando, né? Que as pessoas brigam porque querem mudar o outro. Porque não querem abrir mão da sua vontade. Né? Um fica chateado com o que o outro não deixou de fazer, porque não fez a sua vontade. Mas a gente tem que, muitas das vezes, abrir mão da nossa vontade para não brigar. A Bíblia fala o quê? Que os pacificadores, eles são bem-aventurados. E não quem faz guerra. Deus não quer que a gente faça guerra dentro da nossa casa. Não quer que você faça guerra dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa. Deus quer que você tenha paz. Jesus, ele é o quê? É o príncipe da paz. Né?
A gente até leu hoje, ou foi ontem, agora eu não lembro, lá no livro de Isaías. Jesus é o príncipe da paz. Ele quer que haja paz aí dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mas para isso você tem que acabar com essas brigas. Tem um ditado que fala que quando um não quer, dois não brigam. Então, porque às vezes a pessoa fala, mas é culpa do fulano, porque eu briguei. Não, se você determinar, você vai acabar com as brigas no seu lar. Só precisa de um decidir. Um que tome a decisão certa vai contagiar o outro. Então que Deus venha abençoar você nisso, para você acabar com as brigas dentro do seu lar. Agora vamos para o quinto erro, mas antes de nós irmos para o quinto erro, eu peço para você ajudar a gente adquirindo o nosso livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Esse livro tem ajudado muita gente a vencer, a lutar para ser feliz. Eu tenho certeza que nesse livro você vai encontrar palavras que vão te dar força, vão te dar ânimo para tomar posse do melhor dessa terra. Por isso eu peço para você, adquira esse livro, ajude a nossa igreja. E se você quiser ofertar a nossa igreja, fique à vontade. O nosso Pix vai estar aí na tela do vídeo. E oferte de acordo com a sua fé. Nós temos até um projeto social que eu tenho certeza que Deus vai nos dar condição de abrir um orfanato. Hoje se chama Casa Lar. E Ele vai nos dar condição da gente abrir, ter condição de colocar esse projeto em prática. Mas para isso, nós precisamos da sua ajuda. E eu tenho certeza que se você nos ajudar, Deus vai te recompensar. Vamos agora para o quinto erro. A pessoa que é individualista, ela acaba sendo egoísta. Você vê que isso geralmente acontece quando a pessoa acaba de casar. E aí ela tem na mente dela que ela ainda é solteira, mas na realidade ela é casada. Então ela tem que aprender que não é meu carro, meu dinheiro, não. É nosso carro, é nosso dinheiro. Porque tem casais que fazem divisão e isso vai levar à separação. Quando o casal começa, é meu carro, esse aqui é meu dinheiro, eu faço dele o que eu quiser, você não se mete. Isso está errado. Quando vocês se casam, você faz uma só carne. E você tem que procurar andar de acordo com a pessoa que está do seu lado, para que você venha viver uma vida feliz. Por isso, eu aconselho a você a casar com uma pessoa que está de acordo com seus pensamentos. Porque não adianta você casar com uma pessoa que está totalmente desacordo com seus pensamentos, porque você vai sofrer. Por exemplo, o evangélico vai casar com o macumbeiro, vai sofrer, vai dar errado. Porque o casamento é para andar junto. Porque quando começa a andar separado, pode ter certeza, lá na frente esse casamento vai acabar. Porque senão um quer ir para o norte, o outro quer ir para o sul, né? Um quer ir para o leste, o outro quer ir para o oeste. E a Bíblia fala que como andarão dois juntos se não houver acordo? Então, você vê que é necessário que a pessoa ela não pode deixar o egoísmo entrar dentro do casamento dela, esse individualismo. Até porque a Bíblia fala que deixará o homem, né, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, eles serão um só, uma só carne. E aí a palavra fala que quem é que vai fazer mal à sua própria carne? Antes vai proteger ela e vai cuidar. Então o esposo tem que cuidar da esposa e a esposa tem que cuidar do esposo. Eles têm que estar unidos. Você vê que é necessário que a união é o contrário do individualismo, né? Do egoísmo, é que haja união e não divisão, porque a casa dividida ela não prospera. Aí a pessoa não entende por que a vida dela não vai para frente, aí bota a culpa no outro. Eu não prospero, a culpa é sua, mulher. A culpa é sua, marido. Não, a culpa é da desunião. A culpa é do egoísmo. A culpa é de deixar as pessoas quererem ser individualistas. Então você precisa lutar para que haja uma união dentro da sua casa, dentro do seu casamento.
Porque na união Deus vai ordenar essa bênção. Deus vai fazer grandes coisas, porque é melhor ser dois do que ser um. Mas por que é melhor ser dois do que ser um? Porque um ajuda o outro. E não um puxar o cabo de guerra, né? Aquela brincadeira. Você não está num cabo de guerra com seu marido, com a sua esposa. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro para ver quem é que vai cair primeiro. Não. Pelo contrário, os dois têm que andar junto e andar em concordância. É claro, são duas pessoas que pensam diferente, duas pessoas diferentes. Uma hora pode haver um desacordo, mas aí é a hora que um tem que abrir mão. De vez em quando alguém tem que abrir mão. Para quê? Para que vocês possam lutar pelo um bem maior, que é o seu casamento. Até porque o seu casamento vai refletir na vida dos filhos. Os filhos, eles vão ser beneficiados se o casamento for abençoado. Amém? Vamos agora para o 6º erro que faz o casamento acabar. É a falta de intimidade, a falta de sexo entre o casal. Você vê que quando o casal, eles param de ter a intimidade, pode ter certeza, se esfria. Você vê que muitos casamentos hoje são tão de aparência. Por quê? Porque não tem mais a intimidade do casal. No início de casado fazia direto, depois não faz mais nada, não sabe nem o que é isso. Então nós temos que ser espiritual, mas também temos que entender a vontade do nosso corpo. Nós não podemos espiritualizar tudo, porque todo ser humano tem a sua necessidade de intimidade. E Deus, ele nos ensina para fazer no casamento. Mas na realidade, muitos casais estão esfriando porque não tem a intimidade. E aí muitos casamentos se acabam. E às vezes o cônjuge até acha que o outro parou de amar ele, né? Porque não está tendo essa intimidade. Então, é o que o pastor estava falando. Você precisa buscar a Deus, para Deus abençoar a sua intimidade com o seu marido, com a sua esposa. Às vezes, pastor, a pessoa está com algum problema de saúde, mas não conta para o cônjuge. E aí é aquela desunião, né? A pessoa não sabe o que a outra está passando. Tem que conversar com seu marido, tem que conversar com a sua esposa para vocês resolverem esse problema. Se tiver algum problema de saúde, procurar um médico para resolver isso. Porque foi Deus que mandou, né? Casar e multiplicar. Então tem que haver a intimidade. E a Bíblia fala que o marido tem que pagar a sua devida benevolência à esposa e a esposa ao marido. Tá falando o quê? Tá falando da vida sexual. Porque foi Deus que fez a gente assim. Você vê que antigamente a religião queria mostrar o sexo como uma coisa errada. Até dentro do casamento. Porque fora do casamento tá errado. Mas dentro do casamento ele é abençoado por Deus. Foi Deus que fez o ser humano assim. Então que você possa estar orando a Deus, para Deus poder iluminar você, para que Deus venha abençoar a intimidade dentro do seu casamento. Vamos agora para o último erro, o 7º erro, a falta de companheirismo. Você vê que muitos casais cometem um erro de um trabalhar de dia e o outro trabalhar de noite. E aí eles se vê pouco. E acaba até dando brecha para outra pessoa ficar em cima, ficar assediando. Por quê? Porque um está distante do outro. Um trabalha num horário, um trabalha no outro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que estar ao lado de quem você ama. Tiver aqui no mercado, vai junto, procura fazer as coisas junto, mas na realidade um faz uma coisa e outro faz outra coisa completamente diferente. Um está distante do outro e isso vai acabar causando problema no futuro e até separação. E se a gente for parar para pensar, esse companheirismo é o quê? É intimidade na alma, né? A gente falou da intimidade no corpo. Às vezes o casal tem intimidade no corpo, mas não tem na alma. Eles não conseguem ter amizade.
A esposa está com problema, ela não conversa com o marido está com problema, ele não conversa com a esposa. E é como o pastor falou, aí dá brecha para a pessoa se abrir com um terceiro e às vezes até se envolve com essa pessoa, aí acontece a traição. Por quê? Porque não tinha intimidade, não tinha companheirismo com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa. Porque se Deus faz vocês não é só na carne, né? É na alma. Você tem que ter companheirismo com o seu esposo. Às vezes um não se abre com o outro porque o outro critica muito. Qualquer coisa que um fala, o outro vai e critica. Aí acaba causando o quê? Uma barreira. Se você é assim, se você vive criticando seu marido, se você vive criticando sua esposa, repensa a sua atitude. Deus está falando com você através dessa mensagem. Para o seu casamento não ser destruído. Porque eu tenho certeza que se você casou com essa pessoa aí é porque você ama. É porque pelo menos um dia você amou. E se você ainda está, é porque você ama. Se você ainda está casado, é porque você ama. Então, procura ser mais companheiro da tua esposa, ver se ela está precisando de alguma coisa, se você vê que o seu marido não está se sentindo bem, vê o que ele quer. A gente tem que se importar, né? A Bíblia manda a gente amar uns aos outros. A pessoa não está demonstrando atitudes de amor dentro da própria casa. A gente precisa ter atitudes de amor dentro da nossa casa, com o marido, com a esposa, para que Deus venha abençoar cada vez mais. Amém, graças a Deus. Vamos recapitular os 7 erros. Anota aí e medita. Primeiro, a falta de dinheiro, o problema financeiro. Segundo erro, a falta de perdão, o amor esfria. 3, a traição e a violência. 4, brigas, ninguém muda ninguém. 5, a pessoa individualista e acaba sendo egoísta. 6, a falta de intimidade, sexo. 7, a falta de companheirismo. Então, medita nesses erros. E se você comete algum desses erros, procura se consertar, porque eu tenho certeza que o seu casamento vai melhorar. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Deus abençoe e até a próxima.